Olá galera, bem-vindos à nossa 25ª videoaula, e aqui eu vou estar falando sobre os zeros da função polinomial do segundo grau. O que acontece? A gente tem uma função da forma, a gente já viu na videoaula passada, em videoaulas passadas, que é o seguinte: se eu tiver uma parábola, tá certo? Eu não vou botar mais foco, nem diretriz, nem nada disso não, certo? Só a curva mesmo. Que ela pode ser escrita na forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencentes a r e a diferente de zero. Vale também a volta. Na verdade é possível mostrar que se eu tenho um gráfico desta forma, ou uma função desta forma, que ela vai também ter o gráfico dado por uma parábola cujo eixo de simetria está paralelo ao eixo y. Então a gente viu que uma parábola cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo y tem a forma o quê? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com essas condições aqui. Note que essa parábola minha, é engraçado, né? Ela não cortou o eixo, né? Ela não cortou o eixo x. Então, mas eu podia ter outro caso, eu podia ter um caso que corte, por exemplo. Então eu tenho algumas configurações. Podia ter uma parábola que cortou. Mas, quando ela corta, o que está acontecendo? Nesse ponto x1 aqui e nesse ponto x2, o que seria a f de x1? Ax1 ao quadrado mais bx1 mais cx1. Ou mais c, né? Isso aqui, quando ela corta o eixo, ela vale quanto em y? Isso aqui não é um y? Então ela vale o quê? Zero. Da mesma forma, o f de x2 igual a ax2 ao quadrado mais bx2 mais c também vale zero. Então nesse caso aqui faz sentido a gente procurar as raízes. Nesse caso talvez não. Certo? E ainda tem um terceiro caso, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente deduzir a fórmula, né? Que seria, tipo assim, né? Eu tenho aqui a parábola, nesse caso ela nem tocou, e nesse caso ela cortou, né, o eixo x em dois pontos. Aqui ela só vai triscar. Tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma raiz x1, digamos assim. Depois a gente vai ver que são duas raízes, x1 igual a x2. Mas olhe bem, nesses casos aqui, f de x1 também vale zero, 3 pontinhos, né? É só jogar, né? A x1 ao quadrado mais bx1 mais c. Isso aqui vai dar zero, que é o que está dizendo aqui. E a mesma forma, f de x2 igual a ax2 ao quadrado mais bx2 mais c também dá zero. Eles são zeros de f. Então, x1 e x2 são o quê? Zeros de f. Mas como é que a gente chega nesses casos? A gente já sabe que tem a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? É comumente chamada de fórmula de Bhaskara. Eu não sei nem se ela tem esse nome. Mas o que a fórmula de Bhaskara afirma? Afirma que as raízes x1 e x2 elas podem ser achadas pela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E daqui eu tiro duas raízes, né? Vou escrever aqui o delta aqui embaixo. E daqui eu tiro duas raízes. A raiz x1 menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E aqui eu tiro a raiz x2 menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Perceba que um eu somo o delta, o outro eu subtraio. Tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui, o que você está percebendo? Esse caso aqui, provavelmente, a função não tem o quê? Raiz nenhuma. Provavelmente não. Ela não tem zeros. Nesse caso aqui é o caso onde o delta é o quê? Negativo. Por quê? Observe que se delta menor que zero implica que não existe x1, x2 pertencentes a R.
tais que f de x1 igual a f de x2 igual a 0. Ou seja, essa curva não toca. Nesse caso aqui, o que você está pensando? Duas raízes diferentes. Por que elas eram diferentes? Se a gente fosse analisar o delta, se o delta, vamos para o caso de baixo, né? Como é que essas duas coisas podem ser iguais? Como é que eu pego um cara, somo um valor e divido por 2A, e depois pego esse mesmo cara, subtraio o valor e divido por 2A, e esses dois caras dão iguais, como está aqui. Isso só vai ocorrer se o delta for 0. E aí, como falta um caso, só pode restar esse aqui, o delta positivo. De fato, se o delta é positivo, quando eu pegar menos b e somar uma coisa, eu já vou ter um valor diferente de menos b subtraído dessa coisa. Então, quando eu divido por 2A, tal, vou ter raízes diferentes. Então, isso aqui é uma ideia gráfica, tal, tudo bem, mas aí vem a grande pergunta, rapaz, como é que você achou essa forma? De onde veio isso? Tá certo? Ela veio do seguinte raciocínio. Os zeros de f, eles podem ser achados da seguinte forma, né? Obtendo, né, os zeros de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a, b, c pertencente a r e a diferente de zero. Então vamos obter os zeros disso. Primeiro, então eu tenho essa equação aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Obter o zero é isso, é igualar a zero e achar os valores que zeram essa equação. Eu posso aqui, como a é diferente de zero, dividir toda essa equação por a. Tá certo? Note que a é diferente de zero. Por isso que eu posso fazer isso, porque senão eu estaria usando divisão por zero, isso não é permitido. Então, vai ficar ax ao quadrado sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero. Esse cara corta, então eu tenho isso aqui. Pronto. Então vamos achar os zeros dessa equação, é a mesma coisa que achar os zeros dessa. Tá certo? Observe que eu poderia usar aqui o seguinte. Vou apagar aqui e vir para cá. Então, ó. Vamos passar o c sobre a para o lado de cá. Então vamos copiar aqui, né? Então, x ao quadrado mais b sobre ax. Então passa menos c sobre a por... Quer dizer, passa c sobre a para o lado de cá, quer dizer, soma c sobre a, subtrai c sobre a desse lado e desse. Então esse aqui vai cortar, vai ficar aqui. Tá bom. Olha só. Seria interessante que eu escrevesse isso aqui, ó. X ao quadrado mais b sobre ax na forma x mais vamos dizer, um azão ao quadrado. Quer dizer, será que teria como eu desenvolver isso aqui e dar isso? Tá certo? O problema, assim, a princípio até parece dar, só que tem um problema aqui, ó. Vamos chamar aqui de m, né? Vamos botar A, não para não confundir com esse A aqui. Então, vamos chamar aqui de m. Quando eu desenvolver isso aqui, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2 vezes esse. Então vai ser um 2mx, vai ficar parecido com isso, x ao quadrado parecido com isso. Só que vai sair um termo aqui que é o m ao quadrado, que não está aqui. Então a gente subtrai m ao quadrado. Então é possível, talvez, colocar nessa forma. Só para lembrar, o que é isso aqui? Ó? O que é isso aqui? É x ao quadrado mais 2mx mais x ao quadrado. Copia o m ao quadrado aqui, tá certo? Note que eu não fiz basicamente nada. Esse cara tem que se cancelar para poder esse pedacinho aqui, ó, ser igual a esse. O que eu estou forçando é que isso aqui, ó, e isso sejam iguais. Tá certo? Isso aqui se chama enquadramento, né? Então, para que isso seja igual, essa parte aqui já está igual a essa, ó. Só que esse termo aqui, ó, que está acompanhando x, b sobre a, tem que ser igual a quem? Isso aqui implica que b sobre a tem que ser igual a 2mx. Quer dizer, 2m, né? O x já está aqui, beleza. Ou melhor, né? b sobre ax igual a 2mx. Não é interessante colocar o x, porque se o x for zero, dá problema.
certo? Então é isso aqui. Então B sobre A igual a 2M. Então daqui M é quem? B sobre 2A. Por que você fez isso, professor? É aí que você vai ver que a fórmula vai aparecer. Essas manipulações assim, elas são interessantes. Então isso aqui na verdade, ó, eu posso reescrever isso aqui na forma x mais B sobre 2A ao quadrado menos quem? M ao quadrado. Só que M ao quadrado é quem? B sobre 2A ao quadrado. Isso aqui é igual a menos C sobre A. Aí você fala, não, professor, não concordo que isso aqui seja igual a isso. Dessa linha eu posso passar para essa. Vai, desenvolva isso aqui. Vai dar o primeiro ao quadrado, 2 vezes esse, vai cortar esse 2, vai ficar isso aqui. Mais esse cara sobre esse ao quadrado. Quando sair ele, fica diferente, né? Você vai subtrair ele. Pronto. Você tem isso aí. Aí você, para a gente ser um pouco mais rápido, pega, faz o seguinte, eleva aqui ao quadrado, vai dar B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Aqui também você passa um pouco menos mais. Então você vai ter uma coisa assim, ó. B sobre 2A ao quadrado igual a menos B ao quadrado. Quer dizer, vai dar mais, né? Ele passa positivo. Sobre 4A ao quadrado menos C sobre A. Aí você faz o seguinte, ó. X mais B sobre 2A ao quadrado. Tira o MMC aqui, vai dar o quê? 4A ao quadrado. MMC de 4A ao quadrado e A, 4A ao quadrado. 4A ao quadrado dividido 4A ao quadrado, 1 vezes B ao quadrado, B ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por A dá 4A. Então 4AC. Se você quiser, aí você já pode chamar logo isso aqui do delta, ó. Tá vendo? Que o delta apareceu. Você pode chamar logo do delta. Então, você tem que x mais... Só que aí é o seguinte, esse quadrado ele pode sair como? Daqui, indo como raiz quadrada para o outro membro. Então, x sobre 2A é igual a mais ou menos a raiz, aí eu vou botar uma raizona aqui para isso aqui tudo, ó, B ao quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Só que esse cara aqui, ó, eu posso passar a raiz para a parte de cima. E na parte de baixo eu tiro a raiz dos dois. Então, ó, o que, que é raiz de 4A ao quadrado? É raiz de 4 vezes a raiz de A ao quadrado. Eu posso quebrar um para cá. Então, a raiz de 4 é 2, a raiz de A ao quadrado, A. Então, aqui fica sobre 2A. Só que é x mais isso igual a isso, ó. Então, eu passo para cá agora menos, né? Ó, menos. Então, eu passo para cá agora, ó, x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Posso juntar os dois aqui, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Só que isso aqui é o quê? O delta. Então, eu consegui construir a fórmula menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, é daqui que vem as raízes. Por isso que aí, aqueles três casos, né, que a gente analisou, quando o delta é zero, quando o delta é menor que zero e quando o delta é maior que zero. Tá certo? Se você juntar com o A, olha que engraçado, ó, vamos botar aqui uns esquemas. Ó. Tenta adivinhar o sinal do A e do delta aqui. Ó, duas raízes, delta positivo. Concavidade para cima, A positivo. Uma raiz. O que acontece? Ó, concavidade para cima, A positivo. Delta o quê? Zero. Não tem raízes. Delta negativo. A positivo, que a concavidade está para cima. Parábola que faz isso. Ó, duas raízes, ó. O A aqui é negativo, porque a concavidade está para baixo. Eu falei isso aí na aula, se não me engano, 24.2. E o delta aqui? O delta, ele é o quê? Positivo. Ó. Nos dois casos, né?
já serve para um e para outro, né? Tanto para cá quanto para cá. Se eu só tocar em um pontinho, ó, o delta é igual a zero e o A é menor que zero, né? Vou colocar aqui só para reforçar. E se eu não tocar em ponto nenhum, a palavra estiver toda abaixo do EX, o delta vai ser negativo e o A negativo porque ela está virada para baixo. Sobre o A eu falei na 24.1, sobre o delta estou falando agora. O delta está inteiramente ligado às raízes. A não existência dele, por exemplo, em R, quer dizer, negativo, implica que o gráfico tem que estar todo acima. Se ele for zero, implica que mais ou menos a raiz dele não interfere em nada. Então vai ser sobre menos B sobre 2A, as raízes. E se ele for positivo, você vai ter uma raiz adicionando esse valor positivo de delta e uma raiz subtraindo o negativo de delta. Tá certo? Então é só um esqueminha aí. Eu não gosto, como às vezes você lê no livro, que o cara já ataca isso aqui. Olha, você pode até, se tiver dificuldade, meio que passar por cima das explicações, mas você não vai estar construindo um raciocínio sólido, entendeu? Você não vai entender o porquê das coisas. E matemática é isso, é entender o porquê das coisas. É um pouco difícil? É. Mas se você entender isso aqui bem no ensino médio, quando você for para o ensino superior, você for para a área de engenharia, já era. Tá certo? Eu espero ter entendido. Muito obrigado.